Eu não sei, eu sempre fico me questionando o que Jesus viu em mim. Gente, não há explicação. Não há explicação, porque eu sou miserável pecador, mereço o inferno, peco desde menino até hoje, sou um pecador, mas eu sei, Jesus me amou. Ele deixou o céu, deixou a sua glória, se fez um de nós, e Ele morreu por mim. Leonilson Pereira Leite, nasci aqui no Capitólio, né? Pecador miserável. Então também louvo a Deus, né? Jesus me salvou, transformou minha vida, mudou meu pensamento, mudou meu coração, mudou as minhas atitudes. Então, Ele me tirou do lamaçal, amém? Eu estava lá no lamaçal, até alguém disse esses dias, né? Na salvação, Jesus tira você da lama, e depois na santificação Ele vai tirando a lama de você. Então faz 35 anos, Jesus está me lavando, me tirando a lama da minha vida. Então eu também sou feliz, pastor. Então, com o Senhor Jesus. Tá bom, como o pastor mencionou, tá bom, nós oramos, né? A nossa igreja lá em Uberaba, a igreja de Delta, nós oramos por missões e nós oramos por vocês aqui. Então nós entendemos aqui é uma obra missionária, aqui é uma igreja que está nascendo. E uma coisa que eu aprendi faz muitos anos, quando a gente começa uma igreja, o certo é uma igreja começar sendo missionária, né? Então uma igreja deveria já não ficar só preocupada com ela, mas já ficar olhando no mundo, né? E eu já aprendi, alguém me falou isso lá no passado, e eu acreditei. Invista em missões, e Deus vai cuidar de vocês, Deus vai cuidar da igreja. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, né? Lá em Uberaba, quando nós começamos o projeto, nós começamos já sustentando missões. Deus nos deu terreno, Deus nos abençoou na construção do templo. Na Delta a mesma coisa, né? Nós começamos a igreja lá 4 anos atrás, e já começamos a sustentar missões, e Deus também nos deu terreno, Deus nos deu, está nos dando prédio. Então uma igreja que é uma igreja missionária, que investe em missões, amado, Deus vai cuidar, amém? Deus vai abençoar quando você realmente está fazendo aquilo que é o coração de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos, né, nessa semana, nessas conferências missionárias, e que os irmãos continuem, amém? Sustentando missões, tá certo? Até hoje de manhã nós mencionamos, né? Quando você ora, você está indo junto com o missionário, porque só relembrando, lembra? Um missionário, ele não tem poder nenhum, ele é um crente como todos, mas a igreja orando, né? A igreja orando por trás, Deus vai ouvir as orações e Deus vai usar aquele missionário lá na frente, tá certo? E a igreja, né? Se você está fazendo isso, você tem parte, né? Quando você está fazendo isso. E o interessante é que quando nós enviamos um missionário e sustentamos ele, amado, e oramos, Deus vai usá-lo, amém? Deus vai usá-lo, né? Na obra de Deus. E até eu quero ler aqui uma dedicação, até falei hoje de manhã, e eu quero ler agora, porque eu sei, eu tenho muitas igrejas que oram por mim, me sustentam, tenho mais de 20 igrejas, né, que estão orando por nós, estão nos sustentando financeiramente no campo missionário. E pela Bíblia, pelo que a Bíblia ensina, quando eu ganho alguém para Cristo, aquelas igrejas têm parte, não é? Porque se eu estou lá, eu tenho tempo para sair, evangelizar, ganhar almas, é porque as igrejas estão por detrás, orando e me sustentando financeiramente, então eu tenho tempo para isso. Então, lá em Delta tem um garoto de 16 anos, então neste momento eles estão lá ensaiando, eu estava acompanhando aqui, né, eles estão lá ensaiando, ele é o nosso pianista já com 16 anos, e quando nós mudamos para Delta, nós alugamos um salão, minha esposa mexe com brechó, né? E ali ela começou a vender roupas, né, para a igreja, para ela também. E ali ao lado tinha um garoto de 12 anos, um garoto com uma vida que tinha tudo para dar errado, né? O pai nunca quis saber dele, a mãe dele veio lá de Alagoas, sozinha, com ele, com a outra menininha, e morando ali, ela trabalhando, cuidando daqueles 2 filhos. Ele é um pouco vergonhoso, tímido. E ali, morando ao lado, né, era meio que aberto ali, era só uma cerca. E a gente foi conversando, minha esposa foi fazendo amizade com ele, falando, até tratando ele como filho, dando umas duras nele. E aí a gente começou a construção do lado, e aquele garoto de 12 anos, né, ia para a escola,
E a hora que ele chegava, depois do almoço, ele ia lá me ajudar a trabalhar na construção. Interessante, né? Que um garoto de 12 anos me ajudando ali, eu de pedreiro, ele de servente. E a gente foi conversando, e a gente dormia lá na cidade de Delta, nesse brechó. E fiz um estudo com ele da Bíblia ali, a gente conversava muito. E um dia a gente trabalhando, na verdade na noite, né, a gente estava conversando à noite, eu falei com ele: Eduardo, eu já te expliquei sobre a salvação, então olha, hoje à noite, faça assim, olha, a hora que você estiver em casa, dobra o seu joelho lá no seu quarto e fala com Deus, reconhece que você é um pecador, porque você já entendeu isso, não já? Já. Você já entendeu que Jesus morreu por você? Já entendi. Então hoje à noite faça isso, dobra o seu joelho e fala: Deus, eu sei que sou um pecador, por favor me salva, eu aceito o seu filho. Aí eu falei com ele assim: olha, e amanhã eu vou te perguntar, viu, se você fez essa decisão. Aí ele foi para a casa dele, a gente dormiu, no outro dia à tarde ele chegou lá para trabalhar. E no que a gente estava trabalhando, entramos no salãozinho no fundo, né, que a gente estava construindo, não tinha laje ainda, só estava com as paredes levantadas, e ali tinha até uma pia de tijolo lá dentro. E aí, num determinado momento, eu olhei nele e falei: Eduardo, e como é que foi ontem à noite? Você aceitou Jesus ontem à noite? Aí ele falou assim: pastor, eu não consegui. Eu falei: Eduardo, tudo bem, mas olha, mas faça isso um dia, amém? Não demore, entregue a sua vida para Jesus. E eu ia saindo. Aí ele falou: pastor, eu não posso fazer isso agora? Gente, eu estava saindo assim, falei: claro, Eduardo, que pode, né? Aí mais uma vez eu expliquei para ele, não é? Você reconhece que é um pecador, mostrei pelos textos. Você crê que Jesus morreu por você, mostrei os textos. Sim, pastor. Aí aquele garoto de 12 anos dobrou o joelho ali, naquela construção, e ele invocou o nome de Jesus. Amém? Então um garoto, até no sentido estranho, né, bem? Garoto estranho, né? O jeitão dele assim, 12 anos, ateu. Mas ali, o início da igreja, né, a gente alugou o salão ali, começou com um brechó, e a gente começou a construção do salãozinho, a gente foi nessa amizade, minha esposa incentivando ele, dando umas duras nele, como mãe, ali, né, e aí a gente foi fazendo aquela amizade, eu fiz um estudo com ele, e até que, e nesse dia que ele aceitou Jesus, foi dia, nós casamos que dia mesmo, bem? Qual que é o dia do nosso casamento? É 20, não, eu sei, é 27 de março de 1982. Então, no dia que ele se converteu, era 27 de março, né, há 4 anos atrás. Então, isso ficou marcado, né? Então, ele converteu, até na hora que eu falei com ele, ele aceitou Jesus na data do meu aniversário do meu casamento. Aí, esses dias, semana passada, eu estava lá em Cuiabá, pregando na igreja que o pastor pastoreou lá, por 5 anos, né? Eu estava lá e eu fiz aniversário nos dias da conferência. Aí esse garoto de 12 anos, que agora está com 16, me mandou felicitações. Ele me mandou uma felicitação pelo meu aniversário. E o texto dele é assim, olha: 62 anos, 744 meses, 22 mil e tantantão aqui dias, 543 não sei quantas mil horas. Dá para acreditar que isso é uma vida inteira? Eu também não. Leonilson Pereira Leite, o velhinho mais legal, mais animado e mais sábio que eu conheci. Você me mostrou a maior dádiva da minha vida, a salvação em Cristo. Você me ensinou muitas coisas que vou levar para o resto da minha vida. Me deu ótimos conselhos. Me garantiu boas risadas nos momentos mais tristes da minha vida. Me ensinou até mesmo como abrir uma Bíblia. E tudo isso em apenas 4 anos. 62 anos. Dá para acreditar que isso é uma vida? Meu pai na fé, meu melhor amigo e meu irmão. Nesses 62 anos, você deve ter visto de tudo. Os primeiros passos dos filhos, o primeiro sorriso deles, viu eles se casarem e terem filhos, viu tudo, exceto o Mundial do Palmeiras. Gente, olha, ele estava indo bem, né? Olha só, aqui,
Nesses 62 anos você deve ter visto de tudo. Os primeiros passos dos filhos, o primeiro sorriso deles, viu eles se casarem e terem seus filhos, viu tudo, exceto o Mundial do Palmeiras. Aí colocou aqui um monte de riso aqui, aquelas carinhas, não é? E te digo que quando eu envelhecer, tentarei ser como o Senhor, sempre com um sorriso no rosto, espelhando alegria e sabedoria por onde passa. Parabéns pelos seus 62 anos de vida e pelos seus 35 anos de vida com Cristo, abençoando centenas de pessoas como eu. Parabéns. Eu quis ler isso aqui. Está vendo, gente? Quando você ora, quando você envia um missionário, eu sei que a gente não ganha muitas pessoas para Cristo. A gente gostaria de fazer uma pregação igual Pedro, né? Aí 3.000 almas, 5.000 almas. Mas, gente, a gente ganha alguém para Cristo. Amém? E quando você está orando, né, você está ajudando um missionário a ir, e se ele ganha uma alma para Cristo lá, gente, você tem parte nisso, amém? Você tem parte, né, e lá no céu o galardão será por igual. Tantos aqueles que foram, tanto aqueles que ficaram para trás, amém? Ali segurando as cordas, segurando as bagagens. Então, olha, hoje à noite eu quero falar sobre finanças, amém? Então, lembra, de manhã eu mencionei que o missionário tem duas necessidades básicas, que é oração, né, e também sustento financeiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Eu vou aqui, pronto. Então tá, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Deixa eu ler aqui o versículo 11 até o 15, mas eu quero destacar o 15. Aqui em Apocalipse 20, 15, versículo 11, fala assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha de novo o versículo 15. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oremos. Pai, mais uma vez, Deus, obrigado por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Sabemos, Pai, que o Senhor puniu os nossos pecados no seu amado Filho. O seu Filho, ó Pai, que era puro e perfeito, ele assumiu, ó Pai, a nossa culpa e pagou pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Então, somente por isso, ó Pai, é que nós podemos ser salvos, ter a vida eterna. Mas sabemos, Pai, que ainda há muitas pessoas que não ouviram do Evangelho e que ainda, Pai, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Pai, nos ajude a fazer missões. Que possamos, Pai, enviar mais missionários para que muitas outras pessoas escutem o Evangelho e que seus nomes sejam escritos, ó Pai, no livro da vida. Pai, mais uma vez, abençoa esta igreja. Deus, salve muitas e muitas almas aqui na cidade de Cássia. E que essa igreja, Pai, cada dia mais desenvolva na área missionária. Eu já oro, Pai, por esse final de semana, pelo pastor Alexandre. Esteja, Pai, usando a pregação da Tua palavra e desafiando, ó Pai, os amados irmãos aqui. Pai, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Tá bom, eu já preguei essa mensagem, mas muitas e muitas vezes até. Não sei se você sabe, mas filho de pastor, esposa de pastor, muitas vezes, se a gente deixar eles virem aqui na frente, eles pregam a mensagem. Porque eles ouvem tantas vezes, né? Porque você vai num lugar, você prega, eles ouvem de novo, não é? Então eu lembro até dos meus filhos, né? Era andando tanto com a gente que tinha mensagem que eles tinham gravado já. Já sabia, né? O primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, as ilustrações. Mas tá bom, mas aqui, olha, o título da mensagem é Acrescentando Nomes no Livro da Vida. Eu posso fazer mais. Então, como eu falei para os irmãos, gente, missões necessita de finanças. Na verdade, aqui nesse mundo, né? Aqui nesse mundo
Tudo necessita, não é verdade? Tá certo? Tudo aqui precisa de dinheiro para caminhar, e na obra do Senhor também não é diferente. Quando você dizima, tá certo? Os seus dízimos, suas ofertas, ajuda essa igreja a crescer, a prosperar, pagar aluguel, pagar água, não é? E quando tiver um pastor, o seu salário. E também em missões a mesma coisa. Não é? Para enviar missionários também é necessário finanças. E deixe também eu já falar algo aqui de início. Desde quando Cristo me salvou, eu entendi isso. E desde quando Cristo me salvou, eu pratico isso. Tá bom? Então, desde lá, 35 anos, eu dizimo na igreja e eu oferto para missões. Tá bom? Então, hoje eu dizimo lá em Uberaba e Delta, tá certo? Então, todo mês eu oferto um X valor investindo em missões. Amém? Acredito piamente nisso, tá certo? Que a gente faz orações, faz missões, orando, contribuindo e indo. E lembrando que quando você está orando e contribuindo, você está indo com o missionário. Irmãos, a Bíblia ensina, né, que haverá um dia de um julgamento. A Bíblia ensina que um dia haverá o juízo final, onde todos os perdidos, né, desde o início do mundo até o final, todos os perdidos vão comparecer diante de Deus e vão dar conta, ou seja, eles serão julgados, né, e pagarão pelos seus pecados. Então a Bíblia ensina isso. Hebreus 9, 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. 2 Pedro 2,9 também diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Interessante, né? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Até só uma curiosidade, alguém disse, né, uma verdade: o crente é aquela pessoa que nasce 2 vezes e morre uma só. O descrente, né, ele nasce uma vez só e morre 2. A Bíblia ensina isso. Que seria assim, não é? Eu e você, nós que aceitamos Jesus. Nós nascemos uma vez, primeiramente, dos nossos pais. Nós nascemos da vontade da carne. Nossos pais casaram, tiveram uma relação e nós nascemos. Amém? Mas quando você ouviu o Evangelho, você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito, amém? Você nasceu da alma, você foi gerado por Deus. Então nós nascemos 2 vezes, amém? Nascemos da carne e do Espírito. Então, agora nós vamos morrer quantas vezes? Só uma. E de repente nenhuma, né? Se Cristo voltar agora a nos arrebatar, nós seremos transformados. Mas o perdido, gente, ele nasce uma vez só, da vontade dos pais. Amém? E se ele não nascer de novo, tá certo? Ele vai morrer, ele vai ser lançado no inferno, um dia ele vai ser ressuscitado, vai comparecer diante de Deus no grande trono branco, será julgado e lançado no lago de fogo, o que é a segunda morte. Então, se você não entendeu, Deus, Ele é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo, Ele tem que punir o pecado. Amém? O pecado não vai passar sem punição. Por isso que quando você creu em Jesus, Deus puniu o seu pecado no Filho. Então, ou seja, o seu pecado foi pago. Amém? O seu pecado foi punido no Filho. Agora, o ser humano que, não, eu não creio nisso. Igual eu tinha um amigo, né, eu trabalhei com ele um tempo, né, eu era cortador dele, ele era o dono da fábrica. Eu falava: Maurício, Jesus te ama. Jesus morreu por você, Maurício. Ele fala: morreu por mim? Coisa boa, eu não pedi. Olha só. Então, gente, tem muitas pessoas que não crê que Jesus morreu por eles. Esta pessoa morre e aí a pessoa vai pagar. Interessante isso, né? Se você crê que Jesus pagou pelos seus pecados, está pago. Mas se você não crê, você vai morrer e você vai pagar. Porque Deus é justo, amém? O pecado, ele tem que ser pago. Então a Bíblia aqui no nosso texto ensina que no dia do juízo final haverá aqui dois grupos. Aqui fala: e vi 2 grupos, grandes e pequenos. Aqui não está falando, claro, que não é de estatura, né? Tá certo? Não está falando assim, vamos pegar do irmão Beto, né? Vi grande e o pastor pequeno. Não está falando disso, né? E vi grandes e pequenos. Não é de estatura. Tá bom? Então aqui, João nessa visão, lá no juízo final, o que ele estava vendo? Gente, lá vai ser lançado ricos e pobres. Tem pessoas que acham que todo pobre vai ser salvo. Gente, de jeito nenhum. Há muitas pessoas que moram debaixo da ponte, mas rejeitam Jesus.
Tem pessoas que não têm nem o que comer, mas rejeitam Jesus. E tem gente que acha que todo rico vai... Gente, tem rico que crê em Jesus, amém? Não muitos, mas tem ricos que arrependem do seu pecado. Mas aqui João viu, amém? Ricos e pobres que rejeitaram Jesus. Viu pessoas importantes e pessoas simples, aqui também. Mas também aqui, quando ele vê grandes e pequenos, gente, aqui no meio desse grupo tinha 2 grupos. Pessoas que ouviram do Evangelho e rejeitaram, mas também aqui ele viu pessoas que nunca ouviram do Evangelho, morreram perdidos e aqui estavam sendo julgados. E olha, deixe-me dizer, a Bíblia é muito clara sobre isso. Uma pessoa para ser salva, ela precisa ouvir do Evangelho. Então aqui no mundo inteiro, né, depois você vai olhando, né, aqui cada continente, gente, há muitos lugares que não tem um missionário. As pessoas estão morrendo sem ouvir de Jesus. Para onde estão indo essas pessoas? Gente, estão morrendo e indo para o inferno. E um dia serão julgadas. Então, veja bem, então aqui João, ele viu, né, aqui pessoas que ouviram e pessoas que também não ouviram. E a Bíblia ensina que esse dia aqui do juízo final será um juízo, um dia terrível. Ou seja, esses seres humanos serão eternamente separados do Deus de amor e do Deus de bondade. Agora, a Bíblia ensina que nós que somos salvos, nós que aceitamos Jesus, somos salvos pela graça, sem merecimento nenhum. Amados, pelo que a Bíblia ensina, nós estaremos lá. Não para sermos julgados. Amém? Porque lembra, a Bíblia ensina que os nossos pecados já foram pagos. Tá bom? Nós não vamos estar lá diante do tribunal para sermos julgados, né? Mas a Bíblia fala que nós estaremos lá junto com o Senhor. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 6,12. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então lembra, a igreja, nós somos o que de Jesus? Nós somos a noiva. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. Então a gente pode ficar imaginando assim, não é? Naquele dia do juízo final, aquele grande trono branco, nós a noiva, a igreja de Cristo, ali ao lado do Senhor, e o Senhor chamando, né? Um por um ali, daquelas pessoas que rejeitaram Ele, e aí cada um dando conta, amém? Não é? Ali, aí o Senhor manda, abra o livro, e o nome daquela pessoa não está escrito no livro da vida. Aí o Senhor então diz, lança no lago de fogo, o que é a segunda morte. Então olha, diante desse quadro, né, ali a igreja, nós olhando ali, aquelas pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, sendo lançado no lago de fogo, como é que eu estarei lá? Como é que você estará lá? Lembrando, gente, nós estaremos lá salvos, amém? Salvos por toda a eternidade, estaremos ali ao lado do nosso Salvador, nós somos a noiva de Cristo, mas eu sempre fico pensando, eu penso muito nisso, não é? A hora de ver pessoas sendo lançadas ali no lago de fogo. Pensando assim, igual esses dias lá em Delta, esses dias, eu sei que morrem pessoas todos os dias, mas esses dias lá em Delta, acho que eu falei de manhã aqui, morreu lá aquele senhor, um senhor que era homossexual, um senhor de idade, amigo lá do tio Antônio Marcos, e eu sabia da existência dele, mas estou morando lá 1 ano e 6 meses, não fui na casa dele evangelizar. Morreu esses dias. Gente, e aí? Está vendo? Deus me enviou para Delta, para pregar o evangelho, amém? Para a cidade de Delta, então eu devo me esforçar para alcançar a Delta, amém? Eu sei que de repente eu não vou conseguir falar com todo mundo, é 10 mil habitantes, mas eu deveria, só lembrando aqui, não é, falando, quando eu fui para Uberaba, fiquei lá uns 10 anos, a minha região lá, que tem uns 30 mil habitantes, ali, esse tempo todo que eu estive lá, eu passei rua por rua, casa por casa, entregando folheto, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até 5 vezes. Eu marcava, eu ia num bairro, depois ia no outro bairro, passando rua por rua, entregando folheto, e quem quisesse me ouvir, eu chegava na pessoa, eu falava do evangelho, não é? Mas veja bem, então, lá na Delta, também morreu a mulher que foi picada por escorpião, morreu recentemente também esses dias. Então, ou seja, gente, e naquele dia lá no juízo final? Tá certo? Essas pessoas que, vou falar da Delta, tá certo? Pessoas que de repente eu estou cruzando com elas, mora ao meu lado, se eu não falar de Cristo para elas, se eu não de alguma forma não fizer alguma coisa, aí imagina assim, não é? Lá no dia do juízo final, eu estou lá junto com o meu Senhor, e aquela pessoa então ela é chamada,
né, para ser julgada. Aí imagina aquela pessoa olhando, né, cruzando o olhar com o meu, e só com o olhar aquela pessoa dizendo assim: por quê? Por que você não me falou de Jesus? Eu morava em Delta, você morava em Delta, você conhecia a verdade. Por que que você não me falou de Jesus? Por que que você não me convidou para ir na sua igreja? Por que que você não me entregou um folheto com a explicação do Evangelho? Já imaginou isso? Agora, claro que se de repente alguém que você tentou falar de Cristo, amém? Você tentou evangelizar, aquela pessoa rejeitou, aí de repente aquela pessoa passando ali, olha para você, aí aquela pessoa só com o olhar diz, não é? Puxa vida, bem que você tentou me avisar. Se eu estou aqui é porque eu rejeitei, mas você orou por mim, você tentou me falar. Então, irmãos, a Bíblia ensina que lá no céu tem um livro, amém? E ali tem um livro chamado Livro da Vida. O meu nome está lá, e o seu? Amado, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu sei certinho, no nosso tempo humano aqui, foi 14 de agosto de 1988. Era entre 10 e 10 e meia da manhã, a hora que eu dobrei o meu joelho e eu clamei com toda a força que eu tinha: Deus tem misericórdia de mim, Deus me perdoa, Deus me ajuda, eu não aguento mais. Eu creio no seu filho, eu entrego minha vida, eu aceito o teu filho. Naquele dia meu nome foi escrito no livro da vida. Então esse livro está lá, esse livro ainda está aberto, amém? Está lá. Então nós temos que ir pregar o Evangelho, e quando você ganha alguém para Cristo, amém? O nome daquela pessoa é colocada no livro da vida. Então eu quero mostrar aqui hoje como podemos acrescentar mais nomes no livro da vida, usando nossas finanças. Eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro aqui. Irmãos, primeiramente, usando o máximo de recursos financeiros na evangelização mundial. A Bíblia fala assim, olha: ajuntai tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, nem o ladrão rouba e mina. Veja bem, é errado, né, você comprar um carro, é errado você comprar uma casa, você comprar um sítio, não é, você ter um dinheiro na poupança. Gente, não há nada errado com isso, amém? E deve fazer, amém? Tá certo? Você realmente deve trabalhar, ter sabedoria, não é? Ali para manusear o dinheiro que Deus te dá. Mas, gente, nós temos que ter um pensamento também. Nós temos que usar o máximo de recursos financeiros na evangelização mundial. Ou seja, investir em missões. Amém? De uma forma ou de outra, investir em missões. Tá bom? Até o que eu vou falar aqui é para a glória de Deus. Tá bom? Eu lembro a minha filha caçula, ela me abençoou muito. Porque ela foi criada com dinheiro de missões. Ela era pequenininha, né? Quando eu fui para Igarapava, as igrejas me mantendo, me sustentando. Então, todo mês eu recebendo das igrejas. Então, a minha filha, pequenininha, almoçou, jantou, tomou café. Ou seja, ela cresceu, desenvolveu com dinheiro de missões. Não é? Aí eu lembro, quando nós mudamos para Uberaba, ela já era uma adolescente para jovem, aí ela arrumou um trabalho lá, eu lembro direitinho. Gente, assim que ela conseguiu trabalho lá, né? E ali, já primeiro salário dela, ela chegou lá, eu que cuidava das finanças, entregou o dízimo, 10%, e pegou mais 10%, pai, esse aqui é para missões. E ela sustentava aí um outro missionário, alguém por fora. Então, ou seja, ela investia mais em missões do que o dízimo. Estou dizendo isso para a glória de Deus, amém? Então ela tinha isso na mente e tem até hoje, ela e o esposo. Amém? Então eles investem em missões, procuram investir o máximo de recursos na evangelização mundial. Tem uma frase que diz assim, olha: o dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar coisas celestiais aqui na terra. Igual eu mencionei desse Eduardo, né? Eu só não gostei da brincadeira do Palmeiras, mas eu chorei com ele, né? O senhor é o velhinho mais animado, o senhor tal, é meu pai na fé. Está vendo, gente? Olha só, pessoas investiram na minha vida, têm investido na minha vida. Eu fui para Delta, eu preguei o Evangelho, eu e minha esposa. Está vendo? O nome dele foi escrito no livro da vida. Está vendo como é que, olha, recursos financeiros, não é, amado, realmente vai fazer algo celestial aqui na terra. Então, o dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar coisas celestiais aqui na terra. Irmãos, uma vez um pastor disse que o dinheiro que Deus me dá e o dinheiro que Deus dá para você só pode ser usado aqui na terra. É uma história que eu já contei muitas vezes, talvez você até ouviu, eu não lembro onde que eu já contei, né, tanto lugar.
Mas ele disse que certa vez um pastor foi convidado para ir pregar bem longe, numa igreja, e a esposa dele também foi convidada para dar uma palestra para umas mulheres em outro lugar, no mesmo dia. Aí a mulher arrumou a mala dela e o pastor arrumou a mala dele. Pronto, né? Cada um ia tomar um rumo, tá certo? Ele então pegou a mala e foi para longe. Quando ele chegou lá onde ele ia pregar as conferências missionárias, a hora que ele abriu a mala, ele enganou de mala. Ele levou a mala da mulher. Ele levou a mala da mulher, a hora que ele abriu aquela roupa de mulher, gente, ele falou, e agora? Ele ia ficar vários dias. Aí ele chegou e comunicou com o pastor, né, onde ele estava hospedado. Pastor, aí ele contou a história, aí o pastor, fica tranquilo, aqui perto tem um brechó aqui, olha, e eu já vi que lá tem muita roupa de homem, e lá tem muito terno. Até falar em terno, nós temos uns 100 ternos para vender lá, para a construção nossa lá em Delta, né? Novo, tem terno para vender lá. Aí esse pastor levou outro pastor lá nessa brechó, aqui é brechó também, que chama? Brechó onde vende roupa, né, usadas. Aí esse pastor foi lá, gente, a hora que viu aqueles paletó, aquelas roupas aí, ele ficou encantado. Aí ele comprou uns 3, porque era um preço bom e era novo. Ele comprou e foi para a casa do pastor, só que a hora que ele chegou lá, que ele foi experimentar direito, aí fala, né, ele fala que aí que ele percebeu que os bolsos não tinha jeito de enfiar a mão. Tinha o sinal assim, mas era costurado. Né? Deixa eu ver. É igual isso aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Aqui está costurado. Então, as calças também tinha aqui, só que era tudo costurado, não tinha como enfiar a mão, os paletós não tinha como enfiar a mão aqui. Aí ficou curioso, né? E ele pegou, foi lá. Ô, minha senhora, eu vim aqui, olha, comprei essas roupas da senhora, gostei muito, mas olha, agora que eu percebi que não tem bolso, por que esses paletó não tem bolso nem as calças? Aí a dona falou, olha, bom, já que o senhor perguntou, eu vou falar. É que tem aqui uma funerária na cidade, que a funerária fechou. E eles tinham muito ternos lá, eles tinham esses ternos, era para vestir os defuntos. Então eles mandou fazer um monte de terno, então, por isso que o defunto não leva dinheiro, né? Então, fez o terno parecido, só que não tinha bolsa. Aí o pastor já aproveitou para pregar sobre isso. Né? Irmãos, quando eu morrer, quando você morrer, nós não levaremos nada. Amém? Então, ou seja, lembrando, gente, não há nada errado, amém, em você trabalhar e você pensar nos seus filhos, pensar na esposa, mas nós temos que usar o máximo de recursos financeiros, amém? Na evangelização mundial, aqui. Tem um filme, eu não recomendo ninguém assistir, porque tem algumas cenas que não é boa no filme, mas é uma história verídica, verdadeira. Até lembrar no final a gente orar por Israel, amém? Orar pela nação, por Jerusalém. Tá bom? A Bíblia fala sobre isso. Porque nesses dias, né, Jerusalém está sendo atacada. O povo de Deus, o povo da Bíblia, está sendo atacado lá em Jerusalém, e nós temos que orar por eles. Tá bom? E até esse filme é A Lista de Oskar Schindler. É uma história que mostra, né, ali na época, lá na Alemanha, quando o Hitler mandou prender muitos judeus, e naquela época ele matou mais de 6 milhões. Já pensou o que é isso, gente? Não é 6 mil judeus, 6 milhões de judeus. Né? E aí mostra que naquela época tinha um homem chamado Oskar Schindler, que era um homem alemão. Aí conta a história. Né? Na guerra ele tinha uma fábrica de panelas, e ele então começou a pegar mão de obra gratuita, né, dos judeus para trabalhar para ele, e ele ganhou muito, mas muito dinheiro mesmo. O homem ficou bilionário com essa fábrica, né, com mão de obra gratuita. Aí o filme mostra que chegou um tempo que aí começou as forças, né, aliadas, partiu para cima ali da Alemanha, e aí esse Oskar Schindler já estava com a sua fábrica, não estava produzindo nada. Só que um dia, Deus quebrou o coração dele. Ele começou a ver aquele povo, o povo de Israel sendo massacrado. Velhos, crianças, sendo colocada dentro de vagões, e com negócio de gases, né? E aí o coração dele se quebrantou, e aí mostra que ele começou a fazer o quê? Ele pegava o dinheiro que ele tinha, ele ia lá no campo de concentração, né, e subornava os guardas, e trazia judeus e levava para a fábrica. Não para trabalhar, porque não estava produzindo mais. E ali ele foi agrupando um grupo de judeus dentro da fábrica, ele voltava lá, subornava os guardas, dava dinheiro, trazia judeu para dentro, né, da sua fábrica. E quando esse Oskar Schindler teve que fugir, né, aí o pessoal ali, aqueles judeus que foram salvos por ele, né, foram ali agradecer ele.
Aí mostra essa cena, né? Todo mundo ali alegre, todo judeu alegre, né? Oscar, muito obrigado. Se nós estamos vivos é porque você salvou a gente. Você foi lá no campo de concentração e nos trouxe aqui para a sua fábrica e nos manteve vivo aqui. E ele, ao invés de ficar alegre, ele estava triste, cabisbaixo. Aí alguém perguntou para ele, mas Oscar, você não está alegre? Olha só a sua volta, o tanto de pessoas que você salvou. Aí ele fala assim, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais. Aí ele fala assim, eu podia ter vendido o meu carro. Se eu tivesse vendido o meu carro, com o dinheiro do meu carro, eu teria ido lá e teria subornado o guarda e pegado mais 2 judeus. Se eu tivesse vendido esse anel, ele mostra, com o dinheiro desse anel, eu teria ido lá e teria retirado mais um judeu do campo de concentração. Aí aquele grupo de pessoas alegre ali, né, porque foram salvos. Oscar, dá uma olhada na sua volta, olha o tanto de judeu que você salvou. Mas na mente dele, eu podia ter feito mais. Irmãos, eu imagino isso que vai acontecer no céu. Tá certo? De repente eu estou investindo, igual até eu falei da minha filha, né? Investindo também, amado. Mas nós temos que ter esse pensamento também, usar o máximo de recursos, não é? Porque um dia lá no céu, amém? A gente vai ver aquelas pessoas que não ouviram sendo lançadas no lago de fogo. Em segundo lugar, amados, como podemos acrescentar nomes no livro da vida? Investindo nossos recursos naquilo que é eterno, naquilo que tem valor. Irmãos, aqui na terra, eu sei que, né, tem coisa com valor, amém? Um piano desse deve ser caríssimo. Né? Você pega o seu carro, eu pego o meu carro, você pega a sua casa. Tem valor, tem ou não tem? Mas, veja bem, a única coisa que realmente é eterno são almas, são pessoas. Porque tudo que há aqui na terra um dia será queimado pelo fogo. A Bíblia ensina sobre isso. Deus vai queimar tudo e refazer tudo de novo. Haverá novos céus e nova terra. Agora, ser humano é eterno. Amado, com Cristo ou sem Cristo, uma alma, ela é eterna. Agora, o nosso problema, está vendo? Nós seres humanos, nós somos consumistas por natureza. Até eu estava brincando, né, com o pastor Douglas. Ele foi fazer um turismo com a gente aqui na cidade. E eu e minha esposa, nós temos um problema grave. Nós somos acumuladores. Aí, passando aqui na cidade, minha mulher viu uma cadeira velha jogada. Gente, ela bateu o olho, mas doidinha. Vamos parar, vamos pegar. Gente, a cadeira velha, mas assim, de longe parece que estava bonita, né? Pensou, gente, nós estamos aqui em Cássia, ela viu uma cadeira jogada lá, né, no lixo, lá, alguém jogou. Ela queria catar a cadeira para levar lá para dela. Mas um problema que nós seres humanos temos, nós somos consumistas, né, por natureza, tá bom? Eclesiastes 5,10 fala assim, o que ama o dinheiro, nunca se fartará dele. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isto também é vaidade. Irmãos, até tem uma historinha, né, que certa vez uma irmã chegou no pastor e falou, pastor, o senhor viu a hora que eu fui ofertar para missões? Né? Não, desculpa, antes aqui, né? Ela chegou no pastor e falou, pastor, o senhor viu o anel que eu comprei? Aí o pastor falou assim, ela falando, né, pastor, esse anel eu paguei 10 mil reais. E só lembrando, gente, é errado alguém comprar um anel de 10 mil reais? De jeito nenhum, amém? Se Deus te dá condições e você quer comprar um anel por 10 mil reais, não é pecado, não há problema nenhum nisso. Mas ela chegou no pastor, pastor, o senhor viu o anel de 10 mil reais que eu comprei? Aí o pastor falou, irmã, eu vi sim. A hora que a irmã foi ofertar lá para missões os R$2, gente, há problema em comprar um anel de 10 mil reais? Mas imagina uma pessoa investir 10 mil reais num anel e investir por mês R$2 em missões. Então, está vendo? Então, nós somos consumistas por natureza. E lembrando que um anel um dia vai perecer. O ladrão pode até roubar, não é? Pode roubar, pode sumir. Agora, quando você investe em almas, amados, são eternas. Então, olha, as coisas deste mundo nos atraem, tá certo? E muitas vezes nós gastamos com tantas coisas, e de repente investimos muito pouco em missões. Até, deixa eu falar algo aqui, aconteceu lá em Cuiabá, o pastor até já ouviu essa história. Eu não sei sobre você, mas eu sou o chamado munheca. Você é assim? Gente, para mim gastar dinheiro, só mesmo, a minha mulher sabe disso. Ela mesmo me chamou muitas vezes de mão de vaca mesmo, né?
Às vezes eu vou comer um negócio, eu vou a um lugar mais... Enfim, né? Tá bom? Então, eu não compro qualquer coisa, ninguém me pega facilmente, né? Mas a gente foi em Cuiabá pregar uma vez, conferência, eu não lembro se foi, que época que foi uma das conferências que eu fui pregar lá. Aí a gente passou na casa do pastor Vanderlei Borges de Faria, e aí a gente estava lá, a esposa dele pediu para comprar o quê mesmo, hein? Tinta de cabelo. Isso. Aí a gente ia sair, eu, o pastor, e minha esposa quis ir junto para comprar farinha láctea. E ela, farinha láctea. Então nós entramos no hipermercado para comprar o quê? O pastor ia comprar tinta de cabelo para a esposa, e minha esposa ia comprar farinha láctea. Tá certo? Só isso. Só que a hora que nós entramos, gente, tinha um homem com um microfone em algum lugar, aqueles vendedores, sabe? E atenção, atenção, e daqui a pouco a gente vai ter uma oferta imperdível. Gente, que ele não começou a falar, e ele foi me hipnotizando. Ele foi me hipnotizando, e eu fui no mercado andando, ouvindo, atento, o que ele estava. E aí ele falando, gente, olha, é televisão de última geração. E ele foi falando, sabe? Gente, aqui foi me atraindo, e de repente ele fala assim, e se você quiser adquirir uma, vem aqui na seção tal. E olha, adivinha, eu falei para minha esposa, gente, vão lá. E praticamente a loja toda foi para lá. Gente, mas entupiu de gente lá. Aí este homem com o microfone subiu em cima de um negócio bem alto e começou a falar da televisão. Gente, mas ele foi falando, essa televisão é assim. Se você estiver assistindo um programa, alguém bater lá na porta, a campanha apertar, você dá uma pausa, você vai lá, a hora que você voltar, você despausa, continua assistindo. Ele foi falando o negócio, e eu hipnotizado com aquele negócio. Não, eu tenho que ter uma dessa. Se eu não tiver, eu seria a pessoa mais miserável do mundo. Né? Gente, eu morava, olha aqui, pertinho daqui, estava lá em Cuiabá. Né? Só que ele falou assim na hora, só que a gente só tem tantas unidades. E aqui vocês é muita gente, então olha, eu vou fazer um sorteio. Eu vou pegar esse papelzinho aqui, tantos números, vou jogar para cima, quem pegar tem direito à televisão. A gente estava bem lá atrás da multidão. Aí eu falei para a dona Célia, bem, vai lá na frente. Vai lá na frente, porque você tenta pegar lá, a gente tenta pegar aqui atrás. Aí ela foi. Gente, ela conseguiu pegar, mas levou cotovelada para todo lado. Ela conseguiu pegar o papelzinho. Resumindo, na hora que foi para fechar o negócio, tinha que ter um tal de cartão da loja. Aí a gente não tinha o cartão, aí eu falei, eu estava hipnotizado, né? Falei, não, olha, vai lá e faz o cartão. Gente, ela foi lá na hora. Nisso, eu e o pastor saímos para comprar o quê? Ele entrou lá para comprar o quê? Tinta de cabelo para a mulher dele. Aí eu mais ele saímos, deixei ela lá fazendo o cartão, né? E a hora que a gente estava lá comprando, pegando a tinta, eu saí da hipnose. Saí daquele hipnotismo. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Gente, comprar televisão. Eu não preciso de televisão. Na verdade, eu nem gosto de televisão. Né? Muitos anos sem televisão. E estava lá em Cuiabá. Aí eu voltei lá. Só que a hora que eu cheguei lá para falar para ela, olha, não precisa comprar. Ela fala, ixi, ó, já foi aprovado o cartão. Olha que coisa. Foi aprovado na hora o cartão dela. Gente, e nisso a gente já tinha pegado a televisão. Eu estou dizendo isso, está vendo? Para dizer, nós seres humanos somos assim, não é? De repente, você tem um tênis, aí surge um outro, você quer aquele outro tênis. De repente, a mulher tem aquele sapato, mas vê um outro sapato, quer ter outro sapato. E vai por aí afora, né? A gente tem um carro, mas a gente quer ter outro carro. É assim ou não é? E a gente vai gastando, e muitas vezes gastamos tanto com tantas coisas, e investimos muito pouco na obra missionária. Né? Então, olha, nós temos que investir nossos recursos o máximo que podemos naquilo que é eterno, amém? Então, que Deus nos ajude. 1 Timóteo 6, lá fala assim, olha, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora, em terceiro e último lugar, como podemos acrescentar mais nomes no livro da vida? Através de finanças. Irmãos, contribuindo para missões pela fé e com sacrifício. Gente, eu já ouvi, né, muitos americanos falar, né, como eu mencionei aqui, eu louvo a Deus pela vida dos americanos. Né, há 50, 40, 30 anos, vieram uma grande turma para cá e fundaram várias igrejas nossas, e muitos de nós fomos alcançados pela graça de Deus. E a maioria deles falam que lá nos Estados Unidos, sabe quem é que sustenta missões lá? São os ricos ou aqueles crentes que trabalham dia a dia? Gente, são os crentes, eles falam.
Tá certo? Então, nas igrejas dele lá, a maioria são crentes que trabalham dia a dia e estão ofertando pela fé e com sacrifício em missões, enviando missionários pelo mundo inteiro. Irmãos, conosco tem que ser a mesma coisa, amém? Então, nós temos que investir em missões, primeiro é pela fé, amém? Pela fé de cada um e também com sacrifício, tá bom? Então, olha, nós temos que acreditar nisso, que quando você for, igual domingo, nesse final de semana, vocês tiverem aqui as conferências, então, oferte pela fé, amém? Até tem um pastor que pregou uma vez uma mensagem sobre missões, ele usou Ana e Samuel. Lembra que olha como é que dá certinho. Ana, ela tinha filho? Não. Ela não tinha filho. Lembra da oração que ela fez? Ela fez uma oração assim: Deus me deu um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele ao Senhor. Olha que coisa interessante. Ela orou pedindo algo e ela disse: se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. Deus ouviu a oração dela? Deus ouviu a oração dela, Deus deu um filho para ela, e depois, o que ela fez depois? Ela cumpriu o que ela tinha prometido, amém? Depois de um tempo, ela foi lá e devolveu ao Senhor. Então, promessa de fé seria isso, amém? É você orar: Deus, este ano eu quero contribuir com este valor para a obra missionária. Deus me dê condições, amém? Você ora, pela fé, você estipula um valor diante de Deus, e a hora que Deus coloca na sua mão, o que você deve fazer? Igual a Ana fez, amém? Você deve ir lá e entregar para o Senhor. Então, irmãos, nós temos que acreditar nisso, que o nosso dinheiro, quando você investe em missões, nosso dinheiro vai redundar em mais nomes no livro da vida. Até, deixa eu só mencionar mais um aqui, eu estou terminando, eu nem perguntei que hora que termina aqui. Está vendo? Então, assim, eu estou falando para a glória de Deus, né? Igual eu estive em Garapava durante 12 anos, nós começamos a igreja lá, ficamos 12 anos lá, e eu trabalhei quase 6 anos num centro de recuperação, né? Quando abriram um centro de recuperação lá, eu participei desde o início lá, eles deixaram, então só eu que ia lá, né? Só eu de pastor. Então toda semana eu ia lá para pregar o evangelho ali para aqueles dependentes químicos, e fiz uma amizade grande com eles, não é? Era uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Eu pegava uma peruca que eu tinha, saía com eles até arrecadando alimento. Então, ou seja, aí eu lembro uma vez, né? Olha o que aconteceu. Então toda semana eu estava lá pregando, eu buscava eles para vir no culto também. Aí, certa vez, numa quinta-feira, eu fui lá ensinar a palavra. E naquele dia eu não ia falar nada sobre o inferno, mas quando eu cheguei lá, eu li algo sobre o inferno, e eu fiquei aproximadamente 1 hora falando com aqueles homens sobre o inferno. E fui falando, terminei o estudo. A hora que eu estava indo embora, 2 deles saíram atrás de mim. E um deles falou: pastor, a hora que o senhor estava falando sobre o inferno, mas olha, eu senti um pavor tão grande, que eu quase caí de joelho ali pedindo: Deus tem misericórdia, eu não quero ir para o inferno. Aí eu falei: Marcelo, puxa, então, você quer fazer isso aqui agora? Ele falou: pastor, eu quero. Eu perguntei para o outro: não, ainda não. Pastor, por enquanto não. Esse outro era de São Paulo. Esse Marcelo, ele era da própria cidade, não é? O apelido dele era Grilo, e ele era usuário de crack. Gente, para quem não entende, crack é quase que um caminho sem retorno. Tá certo? É uma das drogas mais difíceis do ser humano se libertar. Amado, mas está vendo, ele estava lá lutando, querendo, ouviu do evangelho, e naquela noite ele invocou o nome de Jesus. Amém? Jesus, só para resumir, Jesus salvou ele, Jesus libertou ele das drogas. Depois, quando ele saiu, ele foi trabalhar comigo, eu tinha uma loja de móveis usados, a gente trabalhou junto, ele casou, e no momento ele está lá em Goiás, em Quirinópolis. Sabe fazendo o que? Trabalhando lá numa usina, mas também sabe fazendo o que numa igreja lá? Trabalhando com dependentes químicos. Até ele já me mandou várias ofertas para construção, e já me mandou essa notícia: pastor, eu estou indo no centro de recuperação para fazer aquilo que o senhor fez por mim. Eu estou indo lá pregando o evangelho para ajudar também dependentes químicos. Então, está vendo, gente? Quando você contribui pela fé e com sacrifício, né, gente, esse dinheiro redunda em almas salvas. Amém? E eu termino aqui, né, eu estou aqui falando sobre ofertar pela fé e com sacrifício. Eu lembro lá em Garapava, né, o nosso projeto, quando nós começamos, Deus abençoou,
e a gente alugou um salão e começamos lá no salão pagando aluguel. Eu lembro que certa vez, né, eu fiz uma reunião de pastores da região nordeste de São Paulo, e ali foi muitos pastores de Franca, de Ribeirão Preto, da região todinha foi. E aí o pastor Robert Smith, o americano, né, que fundou a nossa igreja, né, no final dessa reunião ele chegou a mim e falou: pastor, eu posso ter uma palavra? Eu falei: claro que pode. Não sabia de nada. Aí ele pegou ali o microfone e falou, ali havia umas 100 pessoas, e a grande parte de pastores. Aí ele falou assim: gente, eu sinto que Deus quer que a gente compre um terreno aqui para essa igreja. Né? Aqui é uma obra missionária, e eu creio que nós devemos apoiar, devemos ajudar aqui essa igreja que está nascendo para comprar um terreno. Gente, aí começou a ofertar. Já viu, ele é bom nisso, né, pastor Roberto? Aí, qual igreja pode ofertar R$1.000 na época? Aí 1.000, quem pode ofertar 500? Quem pode ofertar 100? Aí foi ofertando, né? Aí depois, quando acabou o culto, aí um pastor, eu lembro dele, hoje ele está melhor, mas na época eu lembro, né, dificuldade que ele estava. Ele chegou em mim depois, em particular, e falou: pastor, na hora eu não falei nada, mas eu tenho um Fusca, e eu quero dar o meu Fusca para que vocês vendam e para que seja usado na compra do terreno aqui em Garapava. Gente, eu sabia que ele estava sacrificando. E Deus honra isso ou não honra? Gente, Deus honra, tá certo? Compramos o terreno na época, tá certo? Hoje seria mais ou menos uns 150 mil ou mais o terreno aonde nós compramos, tá certo? Então ali eu vi pessoas ofertaram pela fé e ofertaram com sacrifício, tá bom? Então terminando, você tem investido em missões? Você está contribuindo para ajudar missionários a ir ao campo e pregar o evangelho? Até o título da mensagem é esse: missões, eu posso fazer mais. Tá bom? Então eu quero colocar isso na sua mente, tá bom? Se você que já está contribuindo, que você pode fazer mais, amém? Fazer um pouco mais, aumentar um pouco mais a sua fé, tá certo? Para ajudar missionários a ir ao campo. E você que ainda não está investindo em missões, com certeza vai falar isso no final de semana, né? Tá bom? Que você comece, tá bom? Porque com esse dinheiro que você oferta, você vai estar ajudando nomes a serem inscritos no livro da vida. E eu termino com aquela historinha, uma historinha bem antiga. Diz certa vez que uma mãe, ela tinha um filho, uns 5 aninhos, né? E aquele filhinho daquela mãe ficou muito, muito doente. Ela levou no médico tentando tratamento, até que o médico chegou nela e o médico foi honesto, falou: minha senhora, o seu filho não tem jeito. A doença que ele tem não tem cura. Ele tem poucos dias de vida. Pega o seu filho de 5 aninhos, leva para casa e fica com ele. Mostre todo o amor e carinho para ele. Aí aquela mãe levou aquela criancinha para casa. E quando chegou lá, ela chegou naquele filhinho de 5 aninhos e falou: filho, quando você crescer, o que você quer ser? Olha só. Aí aquele filhinho sorrindo falou: mãe, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Aí aquela mãe, né, o coração apertou, o que ela fez? Ela, na cidade dela tinha um destacamento do corpo de bombeiro. Ela foi lá e procurou o chefe e pediu uma ajuda para ele. Chefe, aí contou a história. Eu tenho um filho assim, ele tem poucos dias de vida, e o sonho dele é ser bombeiro, mas ele vai morrer logo. O senhor pode me ajudar? O senhor pode deixar ele ficar aqui um dia, aqui, junto com vocês? Aí aquele chefe falou assim: minha senhora, eu posso fazer mais do que isso. Eu posso fazer mais do que isso. Olha, eu vou lá, vou mandar alguém lá, vamos tirar a medida dele. É aqui na cidade que faz o nosso uniforme. Eu vou mandar fazer um uniforme para ele, de bombeiro. Aí aquele chefe mandou fazer um uniforme de bombeiro para aquela criancinha. Foi lá, vestiu ele, levou ele para o quartel do bombeiro. E aquela criancinha, gente, andou na ambulância, andou naquele carro de apagar fogo. Gente, ficou o dia inteirinho ali junto com os bombeiros, andando para lá e para cá, como um bombeiro. Gente, mas que alegria, que felicidade daquele menino. Aí depois ele foi para casa, chegando em casa depois ele piorou, a mãe internou ele, né? E o médico então comunicou com ela: minha senhora, o seu filho tem poucas horas de vida, pode avisar a família. Aí aquela mãe lembrou de quem? Lembrou do bombeiro, do chefe. Ela ligou para o chefe: chefe, o senhor lembra de mim? Eu sou a mãe. Não, claro que lembro, como é que ele está? Chefe, meu filho está morrendo, ele tem poucas horas de vida. Será que o senhor não pode mandar um bombeiro para vir aqui, ficar do lado dele? Aí aquele chefe falou: minha senhora, eu posso fazer mais do que isso. Olha, avisa aí
no hospital, que o nosso destacamento está indo para aí, e que não é incêndio nenhum, avisa aí, que nós estamos indo aí visitar um dos nossos. Aí o corpo bombeiro chegou lá, né? Chegou tudo aquela, apitando, aquela coisa toda. Aí aquela escada subiu assim, né, lá no quarto onde ele estava, e aquela criancinha então começou a ver, olhar. Aí de repente entrou um bombeiro pela janela, aí entrou outro, e por fim entrou o chefe, ficou ali em volta daquela criança, né? E aquela criança toda sorridente, toda feliz, né? Aquela criancinha de 5 aninhos olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou um bombeiro mesmo? Aí o chefe, está vendo? Claro que é. E você é um dos nossos melhores. Aí diz a história, né? Que aquela criança deu um sorriso, né? E partiu para a glória. Mas essa história é só para mostrar, gente. A gente tem que ter o mesmo sentimento do bombeiro, amém? Desse chefe. Você pode fazer? Posso. E posso fazer melhor, amém? Então, que missões, amém? Que você está fazendo, que você possa fazer melhor ainda.